vimos na parte da manhã de hoje uma parte da apresentação que nós preparamos. E na segunda parte está no programa Pinga Fogo. Então eu pergunto, quem tem pergunta objetiva? Eu peço pergunta objetiva porque às vezes a pessoa vai fazer uma pergunta e não elaborou na cabeça dela o que ele quer perguntar. Aí ele falou em casa, minha mãe de um periquito, que conheceu uma maritaca. Começaram a namorar, aí chegou uma arara, aí tinha piolho. Aí começa a esticar uma conversa. Aí eu falei assim, a pergunta, e confundiu. Então, perguntas objetivas sobre o tema Evangelho, 150 anos, importância do Evangelho, principalmente. Se a pergunta fosse desse conteúdo, eu vou responder no nível. Se for uma pergunta de outro assunto, posso até responder, mas num nível mais curto. Ok? Então, perguntas objetivas, eu só peço para falar alto que é para a máquina registrar e quem está acompanhando quer pegar o microfone? Não. Ou não precisa? Ok? Faz a pergunta aqui na frente só para a máquina poder registrar. Por exemplo, tem 3 perguntas, já pode fazer as 3 de uma vez? Você que sabe. Então vamos lá. Primeiro. As minhas perguntas. A primeira. Uma. Você citou Levítico. Na verdade você citou o caso do Levítico e citou Moisés. Levítico é usado como base, um pilar de algumas religiões contemporâneas no Brasil. Sim. Tá? Qual é a sua opinião sobre a leitura, como deve ser a leitura contemporânea do Levítico? A leitura do Velho Testamento deve ser feita como uma leitura histórica de um povo. Jesus nasceu entre as 12 tribos de Israel. Por isso o Velho Testamento é a história de Israel. Se Jesus tivesse nascido na Índia, o Velho Testamento seria o Bhagavad Gita. Se Jesus tivesse nascido na China, o Velho Testamento seria o Tao Te Ching. Então nós precisamos de ler o Velho Testamento como a história da primeira cultura, do primeiro povo monoteísta público, não monoteísta intramuros. Mas é muito mais uma leitura de história. É um professor contando a história do Velho Testamento. E o Velho Testamento nós temos que separar. Tem coisas que é a lei, tem coisas que é profético, e tem coisas que são crônicas, tem coisas que são poesia, tem coisas que são cânticos, tem coisas que são metáforas, tem coisas que são lendas. Lendas. O Papa Francisco I, completando o trabalho de João Paulo II, João Paulo II, Papa, acabou com um purgatório. Mostrou que não existe pessoa meio boa. Ou você é bom, ou você não é bom. Então João Paulo II acabou com o purgatório. O Francisco I deu a primeira sinalização de acabar com o inferno. Mostrou que se Deus é amor, conforme está em João, Deus não castiga. O Deus da Bíblia, do Velho Testamento, de Adão e Eva, é um Deus que castiga. Por isso Adão e Eva é metáfora. Adão e Eva, para os cânones de Roma, é realidade, é concreto, quando todos nós sabemos que é metáfora. E quando se diz que Deus criou o mundo em 6 dias, a antropologia, a geologia, mostra que não são 6 dias de 24 horas. A palavra dia no aramaico antigo servia para designar dia, mês, ano e era, dependendo do contexto como era usado. A exemplo da palavra camelo, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A palavra camelo serve para designar o animal de 2 corcovas, uma corda feita com pelo de camelo para amarrar os navios no cais, que é uma corda muito resistente, e também a porta dos camelos em Jerusalém, por onde entravam as caravanas que chegavam depois que as trombetas de Josafá tocavam no templo de Salomão. Quando a noite caía, as caravanas, se ficasse do lado de fora, corria o risco de ser assaltada. Então tinha uma porta, uma determinada região, chamada Porta dos Camelos.
Assim, nós temos que ler o Velho Testamento como um livro de histórias do povo hebreu. Certas partes excelentes, certas partes história da carochinha, Saci Pererê, Visconde de Sabugosa e coisas assim. Dizer que a Bíblia é a palavra de Deus demonstra falta de cultura racional. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia, o Velho Testamento, é a história do povo hebreu. O Novo Testamento é a palavra de Jesus, adequada às tradições, etc, etc, etc. Segunda pergunta. Você citou Samuel Hahnemann. Sim. Existem notícias espirituais, continuidade do trabalho dele? Continua o trabalho dele no mundo espiritual, né, isso, com uma equipe de médicos muito grande. Lembrando que a homeopatia, o Brasil é o único país no planeta Terra onde a homeopatia é uma especialidade médica. Em todos os demais países, a homeopatia é praticada por médicos interessados no assunto e por pessoas não médicas interessadas no assunto. E no Brasil, a colocação da homeopatia como especialidade médica não foi interesse do CRM, foi empurrado goela abaixo pelo CRM na época da ditadura militar, quando um dos presidentes do Instituto Hahnemanniano do Rio de Janeiro era muito amigo de um general, não sei se o Geisel ou quem veio antes do Geisel, e conseguiu um decreto-lei presidencial colocando a homeopatia como especialidade médica. Mas Hahnemann vai muito bem, obrigado, trabalhando no mundo espiritual. Provavelmente é um dos espíritos que estarão reencarnando nesta mudança planetária. Terceira pergunta. Eu te pergunto, você estava na escola, você foi fazer analogia com o planeta, você lembrou o conceito de corpo espiritual. Sim. Você tem visto algum trabalho a respeito da quimiografia? A respeito da quimiografia. A quimiografia é algo muito sutil e não tem fundamento científico para diagnóstico, como muitos profissionais querem que tenha. Por quê? Quando você examina a íris demora no mínimo 6 meses para mudar os pontos que são mutáveis, seja por uma cirurgia, por um processo inflamatório ou por uma lesão orgânica. A constituição da íris é muito mais lógica, o raciocínio para diagnósticos. Muito mais para diagnósticos de coisas que já aconteceram do que para diagnóstico de coisas que estejam acontecendo. Com base naquilo você tem um histórico hoje. Agora, a quiliografia, que é um nome popular, o nome certo é efluviografia, que foi criado por Simeon Valentin Kigler, então virou quiliografia. Você coloca o dedo ou a mão numa máquina, e eu peço para você, pense coisas positivas, agradáveis, lembra de momentos da sua vida que valeram a pena, que você gostaria de viver de novo. Você pensa, eu te conduzo, tira a foto, tira a mão. Eu pergunto para você uma pergunta de quebra de status. Quantas vogais e quantas consoantes tem seu nome? Aí você tem que parar para raciocinar. Volta para a mão. Lembra de um momento da sua vida que foi desagradável, inconveniente, que se pudesse você apagaria. Lembra? Firma, tof, tira outra fotografia. Em questão de minutos, muda totalmente. Então a efluviografia, ela registra para a experiência visual o estado emocional energético que você está no momento da efluviografia. Então é algo muito volátil. Quando eu li sobre isso, existe um conceito de energia intrusa, que seria uma repercussão da imagem de um processo obsessivo. Algumas pessoas dizem que estão vendo. Tem que ser médium tridente. Médium vidente é pouco. Eu digo isso porque eu já trabalhei com mais de 5.000 efluviografias, fotografando sensitivos, não sensitivos, médiums, não médiums, pessoas da noite, pessoas do dia, não é isso? Então, os mais diversos estados de alcoolismo, drogadição e pessoas do bem, freiras, e etc, 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 os resultados eu parei.
vendi, alguém se interessou, vendi, não uso mais, porque é algo que não tem esse fundamento que certos terapeutas ou pessoas entusiasmadas com o assunto dizem que tem. Para mim não teve, e para vários outros colegas. Ok? Perguntas? Armando, a importância das parábolas do Evangelho, e a gente tem visto isso nos livros do Ari Cerqueira Filho, a transcendência, né, a informação que é assim de um valor, de uma atualidade muito grande. O que você pode falar? Alírio Cerqueira, Haroldo Dutra, o próprio Divaldo, com os livros da Amélia Rodrigues, Trigo de Deus, Primícias do Reino, etc, etc, etc. O Raul utiliza muito essa ferramenta e, guardadas as devidas proporções, a minha formação espírita foi toda em cima de parábolas. Mateus Fernandes Fraga, que é o mentor espiritual da FEAC hoje, não é isso? Dona Anita Borella, que é uma das colaboradoras da FEAC, todos dois trabalharam muito com parábolas numa época em que o espiritismo emergente, crescente, não havia ressonância, então utilizava-se as parábolas do Evangelho para, através delas, chegar no coração e na mente das pessoas. É uma ferramenta extraordinária e no Oriente, até hoje, é utilizado essa metodologia de boca-ouvido. Os contadores de histórias aqui das Minas Gerais, os contadores de causos, não é isso? São pessoas que estão utilizando a imaginação, porque Jesus ele não dá receita. Quando ele diz, dentre vós, aquele que estiver livre de pecado, atire a primeira pedra, nós precisamos entender o que quer dizer a palavra pecado. Porque, como eu disse, a língua aramaica ela é muito pobre de substantivos. Então, o mesmo substantivo serve para várias interpretações. Se eu falar com você uma palavra, lua cheia, tchof, eu te coloco, eu trabalho com hipnose, eu trabalho com terapia hipnótica ericksoniana. Então eu te coloco no EAC, estado alterado de consciência, e dou um comando para você. Visualize uma lua cheia. Tchof! Imediatamente você visualiza. Visualize uma maçã. E eu não digo qual a cor da maçã. Você gosta de maçã verde, vê maçã verde. Eu coloco ela em estado alterado de consciência, adora maçã vermelha. Eu coloco ela em estado alterado de consciência, não gosta de maçã. Vê uma maçã distorcida, preto e branco, entendeu como é que é? A gente não completa na hipnose a frase. Agora, se eu ir com você em estado alterado de consciência, virar e disser, Célia, visualize um cabo. E agora? Na aula de geografia, é um acidente geográfico. Cabo, ilha, montanha, vale, Bahia, etc, etc. No quartel, é uma patente. Cabo, soldado, sargento, tenente. Numa loja de material elétrico, é um tipo de fio condutor. Deu para entender? E numa cozinha, pode ser o cabo da faca, da escumadeira, da concha, da panela, da frigideira. Então, cabo, se não tiver um contexto, fica muito vago. A metáfora, ela tem a parábola, ela tem esse contexto. Ora, ela usa linguagem específica. Descia um homem de Jerusalém a Jericó, específica, e foi assaltado. Vago, não se falou por quem. Foi um assalto vingativo? Foi um assalto político? Foi um assalto roubo? Ele foi assaltado, foi agredido. Volta para a linguagem específica. Passou um sacerdote. Por que o sacerdote não tocou o homem? Será que era só porque ele era sacerdote e não mexia com essas coisas? Não. Eu disse hoje mais cedo, se um sacerdote tocasse um corpo morto, ele demoraria semanas, meses, a poder voltar às suas atribuições no sinédrio. Ele tinha que passar por uma série de purificação. Ele não sabia se o cara estava morto, estava caindo de lado. Como é que faz? Entendeu como é que é? Passou depois um escriba.
Passou depois um samaritano. Aí nós temos que entender o contexto de quem é o sacerdote, por que ele não tocou, quem é o escriba, por que ele não tocou, e quem é o samaritano, que é o imundo. O samaritano toca em qualquer coisa, já é imundo. O trigo da Samaria não podia ser vendido em Jerusalém. O trigo da Samaria era vendido para tribos não hebreias, porque ele era um trigo contaminado pela mão do samaritano. E aí tudo desenrola. Então, se você não tiver não levar a pessoa a esses raciocínios, a parábola é uma ferramenta extraordinária. Por isso, atenção muito grande no Evangelho segundo o Espírito. Não importa se Jesus descia a montanha ou se ele subia a montanha. Mohandas Karamchand Gandhi disse que se queimassem todos os livros de religião da terra e sobrasse somente a parábola, o Sermão da Montanha, a parábola do Sermão da Montanha, não é a parábola, o Sermão da Montanha, nada mais seria preciso para que o homem chegasse a Deus. Então é uma excelente ferramenta. Quem está começando a fazer estudos, quem está trabalhando com a criança, quem está trabalhando com o jovem, precisa, pode e deve usar as parábolas com este trabalho. Quando eu uso parábolas, os amigos espirituais aproveitam o material ectoplasmático do grupo espírita e colocam em volta da instituição uma tela redonda e projetam nessa tela as passagens que estão sendo ditas. Então os espíritos que estão dentro do centro, acompanhando as pessoas em estados os mais diversos, veem as cenas como se estivessem no momento. E os que estão do lado de fora, que não têm condição de entrar, veem as cenas e começam a mudar o padrão vibratório. Quando o ambiente está mais complexo, quando o grupo espírita está dispersivo, Mateus Fraga me diz: meu filho, vamos utilizar as parábolas. É uma ferramenta de quebra de estados, de mudança, de transformação acelerada. Perguntas? Diga, peraí, vou ver se tem mais alguém, você já está na quarta. 3 vezes. Ah, é o 70 vezes 7, esse aí é um perigo. Não tem mais perguntas? Então vai mais uma. Você citou o estado alterado de consciência. Qual a indicação clínica da terapia consciente? Aí, na avaliação do paciente, na anamnese, a gente vê qual o paciente. Que tipo de patologia você não é para patologia, não é para doenças, é para doentes. Eu não trato de doenças, eu não sou médico. Médico trata de doença. Médico é formado e treinado para tratar de doenças. Se o colesterol tiver a tanto, passa o produto X. Se o ácido úrico tiver a Y, passa o produto. Né? O médico não é ensinado na academia de medicina a fazer o trabalho preventivo. Não tem isso nenhuma crítica. Minha filha é médica, foi treinada nisso. Mas como tem todo o suporte da formação de Kátia e minha, ela tem uma visão diferenciada dos colegas. Então eu não trato de doença. O paciente, se ele chegar no consultório com unha encravada, com queda de cabelo, com úlcera estomacal, eu vou ouvir a queixa base dele. Mas eu vou prestar atenção nele. E vou ter um procedimento, prescrever procedimentos de acordo com a necessidade dele, atendendo sim a causa primária que o traz ao consultório, a minha presença, mas também tendo a coragem de dizer para ele: aumente seu poder de oração, melhore a qualidade dos seus pensamentos, mastigue mais o alimento. Um grão de arroz que você deixa sobrar no prato gera influências inconvenientes para você no aspecto do desperdício e da não ecologia. E procuro colocar a pessoa no contexto da vida. Eu não sou um médico, eu sou um educador, não tenho formação em medicina, meu comportamento, minha formação é totalmente diferente. Eu trabalho com holismo, uma visão integral da pessoa, corpo, mente, espírito. Então não use hipnose para enxaqueca, hipnose para dor de dente. Estou dando... Mas não sei mais especificamente assim, paciente psicótico. Não, psicótico não se usa hipnose. Restrições,
psicose não. O paciente psicótico ele já está em estado alterado de consciência, ele se auto-hipnotiza o tempo todo, ele vive uma fantasia constante. Tem que quebrar o estado dele, tem que tirar ele de lá. Tem que tirar ele de lá, tem que fazer quebra de estado, isso é o contrário. Tem que colocar bombinha para explodir no pé dele a cada passo. Ele já vai cortar e voltar para o estado normal. Eu não sei direito o que é, mas tem uma dúvida, eu gostaria que você pudesse explicar, se tivesse um contexto. Quando Jesus fala que ele vai o filho ser voltado do Pai, não assim. Como é que é? Capítulo Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo da estranha moral. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra, colocar pai contra filho, filha contra mãe, separar. Eu vim trazer a espada. Jesus não veio trazer a formação de nos tornarmos criaturas boazinhas. Seja bonzinho com seu colega, seja boazinha com seu namorado, seja bonzinho com seu professor ou com seu aluno. Jesus é muito claro quando diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Eu estou namorando a Andréia e a Andréia fuma. Eu particularmente não tenho conexão com fumo. Eu vou sempre que possível dizer: Andréia, você está fumando demais. Andréia, procura o pneu. Andréia, sua respiração está curta. Sem também atropelá-la. Porque se enquanto eu estou namorando, eu aceito namorar a Andréia como tabagista, aí amanhã eu caso e digo para ela: você decide, ou eu ou o cigarro, ela me larga e fica com a Souza Cruz, como é que eu faço? Não é isso? Se eu sou avesso ao cigarro, me aproximo de alguém e essa pessoa fuma, eu já coloco isso como posição sine qua non para continuar ou não o relacionamento. Então Jesus diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Diga sim à paz e seja pacífico. Diga não ao álcool e seja abstêmio. Só por hoje, como dizemos nos Alcoólicos Anônimos. Então é questão de bom senso. Se eu sei que naquela direção tem um abismo, Mateus Fraga diz o seguinte: só cai no abismo quem chega perto do abismo. Como é que é seu nome? Isabela. Isabela, não vai por esse caminho não, que tem um abismo. Onde, Falcone? Abismo? Cadê? Abismo? Não estou vendo não. O barranco cai quase. Isabela caiu no abismo. Caiu por desinformação? Não. Cabe a mim, vendo que a Isabela está indo na direção do abismo, alertá-la. Mudar de caminho ou não, cabe a Isabela. Deu para entender? Então, se meu pai e minha mãe querem ir na direção do abismo, eu não tenho que cair e morrer junto com eles. A doutrina espírita veio me separar. Me separar daqueles comportamentos inconvenientes, não da pessoa. A família da Isabela é uma família carnavalesca. E foi todo mundo para o carnaval. A Isabela está aqui. A doutrina espírita separou a Isabela do pai e da mãe ou não separou? Entendeu como é que é? E quarta-feira de cinzas, volta todo mundo para casa. Deu para entender? Então não é separar de romper, é romper com aqueles comportamentos do pai e da mãe que lhes são prejudiciais. Mas os pontos de conexão, manter os pontos de conexão e buscar ampliá-los. Jesus diz que o pai quer a morte do pecado e não do pecador. A Isabela chega e fala: papai, o senhor para de fumar ou eu saio de casa. Desestruturação da família. Agora, se o pai da Isabela começar a ter comportamentos inconvenientes para com a Isabela, começar excesso de carinho, começar excesso de abraço, começar a partir para uma tentativa, vamos colocar bem objetiva, que acontece muito, para a experiência sexual com a filha. Porque é filha, ela vai ceder? Não. Aí terá que ser um rompimento mais drástico, porque o comportamento dele foi mais drástico. Ela entra, dorme, quando acorda, se vê já em condições de não poder reagir, como é que fica a situação? Então nós temos que
Cada cabeça, uma sentença. Cada situação, um comportamento de reação compatível com aquilo. Eu costumo dizer, disse ontem no programa na Rádio Jornal, que é uma vergonha para nós, homens brasileiros, constar do Código Penal brasileiro uma lei chamada Lei Maria da Penha. Embora já tem muitos homens querendo uma Lei Mário da Penha. E existe, você sabe disso, né? Da mesma forma que se o marido agredir a esposa for fazer o corpo de delito, dá processo, o contrário também acontece. É lei de mão dupla. Mas só que raramente, poucas são as mulheres faixa preta em judô, jiu-jitsu, machado, cabo de macarrão, etc, etc, etc. Então é uma vergonha para nós. É esse o contexto que Jesus quer dizer. Eu vim trazer a separação do joio com o trigo, mas os dois nascem no mesmo campo. Atenção! Na parte norte da fazenda eu quero só semente de joio. Na parte sul da fazenda eu quero só semente de trigo. Não, o joio e o trigo nascem juntos. Dá para entender? Como eu hoje sou fruto do meu passado, posso dizer que eu sou meu pai, por isso Deus só vai passar para lá, pode também levar. Cadê a série, a parábola, a metáfora? Já está levando para um outro lugar, tá vendo? Pode ser separar também você do homem velho, traz na cacunda. Perfeitamente, é outra interpretação. Perguntas? Continuo? Mano, o pessoal está dormindo a toda, gente. Vou fazer uma colocação no Evangelho de Mateus, quando Pedro pergunta quem seria salvo, eles estavam fazendo tudo, eles queriam ser salvos. E Jesus fala, para o homem não tem salvação, mas todo aquele que deixar sua casa, seu pai, sua mãe, seu lar, seu boi, em meu nome, ganhará 100 vezes mais. Então essa coisa da separação, você deixar seu pai, sua mãe, por alguns momentos, deixar os comportamentos inconvenientes, não separar. Dá para entender? É isso que está aí. Seguimos. Vamos lá? Vamos. No capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo e da Gênesis, nós vamos ver Allan Kardec falando desse não vim destruir a lei, né? O novo de fato, a verdade maior, a proposta da doutrina espírita de fazer com que você consiga numa encarnação acertar mais rápida e integralmente a sua contabilidade com a própria consciência, com o próprio sentimento, do que em várias reencarnações anteriores. Nós vamos ver então que os amigos espirituais dizem, e nós já podemos observar tranquilamente, será crença comum. Vemos hoje religiosos de outras escolas do cristianismo usando terminologia diferente do que usavam no passado, né? A igreja do Evangelho circular tem hoje sessão de cura espiritual, né? A igreja do Escorrega Lavaium tem hoje sessão de descarrego, sexta-feira poderosa, sexta-feira do manto sagrado. Na próxima reencarnação, né, você vai nascer mulher para você ver o que é bom para tosse. Não fala na frente dos religiosos lá, mas cara fala. Você está com encosto, vem tirar o encosto, essa macumba que colocaram em você, esse espírito ruim que está do seu lado. Você tem que ver isso toda hora na televisão, no rádio, eles falando isso. Então eles já estão usando terminologia, não é isso? Que são terminologias utilizadas ou no espiritismo ou em outras escolas espiritualistas que não o cristianismo. Nós vamos ver que há diferença. Existe hierarquia e profissionalismo na doutrina espírita? Não. Quem é o chefe da COGEL? É a Verinha ou é o Conhé? Ah, tá uma briga entre os dois. Descobriram ainda
Quem que é o chefe do Centro Espírita Arcanjo Miguel? Quem que é a chefa do Centro Espírita Tintino Pires? Se tem hierarquia, da FEAC também, se tem hierarquia, é uma hierarquia moral, sem profissionalismo. Na doutrina espírita nós temos profissionais. Maurício vai largar o cargo dele de professor, vai ser patrocinado pela Federação Espírita Brasileira ou pela FEERD, Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. O companheiro lá vai ser patrocinado pela Siderúrgica de Volta Redonda, vai largar tudo que ele faz. O Falcone vai fechar o consultório para poder trabalhar para a doutrina espírita. Não, nós estamos no nosso tempo. Eu, quando viajo para o exterior, viajo com tudo pago, porque essa é a metodologia, não é isso? Mas eu vou para Dubai, fico 8, 10 dias em Dubai. 1/3 do meu salário naquele mês, ou 50% do meu salário, vai para o ralo. Eu estou pagando para viajar. Eu vou para o Espírito Santo, fico lá uma semana em Guarapari. O Aloysio, não sei a mágica que ele faz, eu falo em 14 cidades em 7 dias. Acho que ele tem a comissão disso. Eu não estou ganhando nada. O Aloysio está levando vantagem mesmo. Se alguém descobrir, depois me fala para eu poder saber como é o dia. Eu chego lá, o homem me põe de cabelo em pé. Por isso que eu cortei, para não ficar de cabelo em pé. É isso? Então o que acontece? Quem paga a gasolina sou eu. E é uma semana de consultório, 1/4 do meu salário naquele mês vai para o ralo. Não é isso? Quem é funcionário público, quem é funcionário de empresa tem férias. Quem é profissional liberal, no budismo a gente fala um dia sem trabalho, um dia sem pão. Então, um dia sem trabalho, um dia sem din-din acumulado. Como é que fica? Temos hierarquia? Temos presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário. Hierarquia para a legislação. Mas não tem dono, embora que temos centros espíritas por aí afora que tem dono, né? A gente sabe disso. Temos autoridades, porque fulano de tal falou, é verdade. Porque ciclana de tal. Tem alguém de uma mente mais lúcida facilmente do que Ivone do Amaral Pereira? É uma referência. Do que Hermínio Miranda? É uma referência. Sueli Caldas Schubert? Uma referência. Nestor Mazotti? Uma referência. Dá para entender? Mas não são autoridades. Como é que fica? Temos mestres. Mestre quem tem é capoeira. Mestre Dimas, aqui Leopoldina. É assim que funciona. Quem que nós temos? Temos nós, uai! Trabalhadores de boa vontade. É ou não é? Então, como é que fica isso? Mateus Fernandes Fraga chama-nos de Tevab. Por que eu cito Mateus sempre? É um amigo espiritual que dá as orientações para a gente, que acompanha. Eu trabalhei 8 anos com Mateus Fraga encarnado. Somos amigos desde o Império Romano. Estivemos juntos na 7ª Legião, na 9ª Legião. Nós temos companheiros na FEAC que trabalhamos, reencarnamos juntos. Ora no matamos de daqui para lá, ora no matamos de lá para cá. Há 2000 anos, até que fizemos as pazes. De vez em quando a gente olha para o outro assim e rosa. Mas já não morde mais. Como é que fica a situação? O que é Tevab? Todo mundo sabe o que é Tevab? É fácil. Trabalhador voluntário ativo no bem. Porque tem um trabalhador voluntarioso. Chega no centro espírita e diz assim, mas espera aí, não tem ar-condicionado no Tintino Pires? Não vou. Falcone, dá para você falar lá em Espera Feliz? Quem é que você que espera feliz? Já viu Espera Feliz? E quantas pessoas vão no centro? Umas 30 de jeito nenhum, eu só falo para público de 80 a 100 pessoas no mínimo. Outra coisa, não quero criança para chorar durante a minha palestra. Se criança chorar, eu paro de falar. Tem gente que é assim, manda o pré-âmbulo, tá? Os pré-requisitos para poder falar no centro espírita. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós estamos vendo situações muito delicadas. Temos profissão de fé.
Como é que é essa profissão de fé espírita? É diferente de profissionais da fé. Esse slide é muito pesado. A diferença do profissão de fé, doutrina espírita. Dá de graça e de graça receber. Não ganhamos um cristão. Na hora que a gente vai embora, muito do Tom Ega fala é: vai com Deus! Você já viu que ninguém gosta de Deus? Eu repito para ele: fica com Deus, vai com Deus, fica com Deus. Não passar ninguém quer tomar ele não manda assim muito bem. Ele não manda muito querido aqui embaixo, não. Não é isso? A profissão de fé diz para você que céu e inferno não é lugar. Leopoldina é o céu, Muriaé é o inferno. Não. Muriaé é o céu, Leopoldina é o inferno. Não. Não é para a esquerda nem para a direita. Profissão de fé diz que céu e inferno é estado de alma. Só que isso não gera medo. E profissionais da fé? Você ganha 10 salários mínimos. Se você fizer 2 horas extras e não der o dízimo das 2 horas extras, é sinal que Satanás já está dominando a sua mente. Alguma crítica nisso? De jeito nenhum. Aí vem aquela coisa de céu, inferno e purgatório. Armando, e ainda usa aquela passagem nos Atos dos Apóstolos, né, do casal que vendeu os terrenos, segurou uma parte e morreu na porta do outro. Culto ao medo, ao pavor, ao dízimo. Se você não é honesta com Deus, você nasceu em espera feliz, não é espera treva, mas tu vai encontrar no além espera treva. Aguarde. Isso é porque Deus é amor. Imagina se Deus fosse vingativo. São assustadores os índices de violência e criminalidade em geral, assim como ameaçadora a onda de perversão moral e de perda de sentido psicológico nos mais diversos segmentos da sociedade contemporânea. E o Evangelho segundo o Espiritismo está completando 150 anos. Os vícios adquirem cidadania, não é isso? Os interesses subalternos dominam os mais variados grupos humanos, que se fazem adoradores do poder e do prazer, distantes cada vez mais das responsabilidades éticas e dos compromissos morais. É isso? Popular. A descrença na imortalidade, o descaso pelos valores espirituais, estão graçando. Por isso eu disse mais cedo, 1/4 da população provavelmente cometeria suicídio se fosse provado e comprovado e apresentado na TV, os meios de comunicação. O homem é um objeto cercado de baixa autoestima, carência, necessidade de aprovação, falta de reconhecimento, dependência química emocional, rejeição, abandono. Meninas, se vocês aceitam ficar com os meninos nas noitadas, é prostituição. Allan Kardec pergunta: qual missão é mais importante? A do homem ou da mulher? Quem sabe a resposta? A da mulher, porque cabe a ela educar o homem. Ficar é desvalorização do próprio corpo, é gerar baixa autoestima com tudo isso que está aqui. Sexo sem amor, diz a veneranda Joana de Anjos do livro Após a Tempestade e outras obras, que é matar a sede, querer matar a sede bebendo água do mar. Quanto mais água bebe, mais sede tem. É o descartável. Kátia e eu desenvolvemos durante 8 anos trabalho com as garotas do Sayonara em Juiz de Fora. Para quem não sabe o que é o Sayonara, é uma das 2 casas noturnas mais antigas de Juiz de Fora. E fomos ameaçados de morte.
Paramos quando Kátia e eu começamos a ter uma série de sonhos em que éramos cercados por um grupo muito grande de espíritos e recebemos uma carta de Divaldo Franco com a mensagem de Joana de Anjos dizendo: parem com o trabalho que vocês estão fazendo com o grupo da noite, levem-nas agora, já existe território para levá-las para a FEAC. E algumas nós convidamos todas. Hoje nós temos 3 médiuns passistas na FEAC, ex-garotas saíram lá. 2 casaram e têm filhos, os maridos sabem quem são elas. A outra disse: não quero que o homem ponha a mão mais em mim nesta encarnação. De tão traumático que foi a experiência de vários anos como garota de programa, como se diz popularmente. Então, é o descartável. Hoje eu estou com fulana, amanhã eu estou com Beltrana, colecionadores. Isso tanto entre heterossexuais como outras preferências sexuais. Há um grupo sexual que a gíria é: já fiz. A outra é: já fiquei. Então não é a opção sexual que dignifica a pessoa, é como a pessoa administra a sua sexualidade. Leiam o livro Vida e Sexo de Emmanuel, para que a gente possa melhorar a nossa educação. Não são poucos aqueles que se sentem atraídos pela revelação dos espíritos e aderem momentaneamente. Espírita paraquedista. Você sabe o que é a história do paraquedista? Nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. É aquele que cada semana vai num centro espírita. É o voluntarioso. Não é isso? Então, não nos damos conta de que estamos cercados por energias. Não nos damos conta que, lendo um livro na praça, tem alguém querido do nosso lado. O ditado popular diz: diga-me com o que tu pensas e eu direi com quem tu andas. Nós dizemos: diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Nós dizemos: não, diga-me o que tu pensas e eu direi com quem. Sou eu que estou construindo o meu inferno. Sou eu que estou construindo o meu céu. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E a ausência da lei de Deus? Na consciência. Nós temos que ter esse cuidado. Mas nós trazemos comportamentos ancestrais, hábitos infelizes, que acabamos cultivando. Mexericos, presunção, melindres, e isso levamos para dentro da grei, da casa espírita. E vocês conhecem aquele moço do chapéu lá? Cuidado, é o câncer do centro espírita. É o maior fofoqueiro que tem. Você conhece aquela menina lá de vestido branco? Cuidado, é a maior isso sim assim. E criamos rótulos para as pessoas, esquecendo que quando agimos assim, estamos na mesma frequência ou até em frequências mais sérias. Como é que não? Uma coisa, diz Leon Denis, é a doutrina espírita. Outra coisa, diz Leon Denis, é o movimento espírita. Por isso Joana de Anjos tem que trazer a proposta: espiritizar, qualificar e humanizar. E eu quero que você me arrume uma obra que te ajude a fazer isso melhor do que os 150 anos do Evangelho segundo o Espírito. Ler, reler, ler, estudar, reler e aplicar. Aí você consegue entrar na doutrina espírita, primeiro passo. Depois, deixar que a doutrina espírita entre em você, segundo passo. E depois, deixar que o espiritismo saia como consequência natural. Precisamos ter esse cuidado. Mas Falcone, e a perturbação? E as curvas do caminho? E a tentação? Eu pergunto, a tentação está dentro de nós ou fora de nós? Tonheca, quem que é aquela garota? Tonheca, quem que é aquela mulher? Meu Deus, que tentação! Tonheca olha e diz assim: é minha irmã, Falcone. Eu te pergunto, Tonheca é tão homem quanto eu, anatomicamente, biologicamente, psicologicamente. Com que olhos que ele olha para ela? De irmão. Com que olhos que eu olho para ela? De desejo. Ai, meu Deus.
Não chove uma coisa dessa na minha horta. Se chover vai ser tempestade, vai ser granizo. Nós sonhamos com a mega cena de Natal, de virada de Ano Novo. Nós não estamos conseguindo administrar o nosso salário de morre já. Queremos salário de marajá. Vai dar nem imagina. Então a tentação, querido, não está no corpo do homem ou da mulher que passa. A tentação não está na motocicleta Harley Davidson 1.200 cilindradas. A tentação não está na roupa, não está na casa, não está nos bens nem no que a pessoa possui. A tentação está dentro de nós. É o inferno que eu carrego aqui. Eu não consigo olhar para uma mulher ou para um homem com dignidade. Eu já me arrepio todo, eu já fico me pinicando. Então a tentação, as curvas do caminho estão na sua cabeça. Aí alguém que mandou o recado mais cedo e eu corrigi. Leiamos o livro Os Mensageiros, os 8 primeiros capítulos. Os falidos. Sabe de quem é a história, Maurício? É a sua história. Olha lá, um dedo apontando para lá, dá uma olhadinha aqui. 3 apontando para cá. Nós ainda estávamos comentando na hora do almoço as pessoas que vão assistir palestra com espelhinho na mão. Todos nós já fomos moleque, a gente pegava o espelho, o sol batia aqui e ficava jogando na cara dos outros. Aí o Maurício fala uma coisa na pressa, eu digo, meu Deus, isso é para aquele meu vizinho fulano de tal. Ele fala da coisa, meu Deus, isso é para minha mãe, meu Deus, isso é para minha sogra. Ele fica, acaba a palestra, Maurício, minha mãe, meu vizinho e minha sogra tinham que estar aqui. A palestra que você fez foi para eles. Eu digo, não, foi para você. Você projetou para o outro, você não teve coragem de deglutir, de digerir. Leiam os 8 primeiros capítulos. E leiam com muita atenção este livro. Aconteceu na Casa Espírita. Quem aqui já leu esse livro? Levanta a mão. Algumas pessoas. Gente, mas não é para ler uma vez não, tá? Dona Ivone do Amaral Pereira contou para o Afonso, aquele que trabalha na revista O Reformador, como esperando, Afonso Astolfo. Não, Afonso. Na revista O Reformador. Afonso Soares. Era muito amigo dela. E ela contou para o Afonso Soares que ela lia todo ano a coleção de Allan Kardec. E o Afonso Soares coçou a cabeça porque ele não dava conta. Dona Ivone era médium receitista, costurava, fazia, acontecia, fazia palestra, tinha 1000 compromissos. Como é que ela conseguia todo ano ler a obra de Kardec? Sabe o que ele fez? Pegou do Guilherme Ribeiro a obra de Kardec toda e leu de fio a pavio. E contou quantas páginas tinha. Dividiu por 365 dias. Fala, Estera Feliz, as duas. Quantas páginas Dona Ivone do Amaral Pereira precisou de ler por dia para ler Kardec numa rodada de um ano? Chuta? 10. Se você ler 6 páginas de Allan Kardec por dia, ao fim de 365 dias, você leu o Pentateuco. Mas Falcone, com tanta novela boa, Copa do Mundo, como é que eu vou fazer, Falcone? Não dou conta, filho de Deus. Então vamos lá. Assim, essas pessoas nos acostumamos a apontar erros, lamentando, não vou mais do Centro Espírita X, eu me decepcionei com o presidente. Não vou mais no Centro Espírita Y, eu me decepcionei com a recepcionista. Eu me decepcionei, querido, querida, acorda. Já pensou se Jesus se decepcionasse com você? Como é que ficariam as coisas? Então são os famosos lobos vestidos em pele de ovelha.
temos que ter cuidado. Vocês conhecem alguém assim? Não olha para os lados, não sorria, você está sendo filmado. Como é que nós ficamos? Nós vamos ver que fazem-se agressivos, apresentam-se sempre indispostos, rudes, utilizam muitas vezes os pobres financeiros para a promoção do ego, assume posição salvadora, sem o mínimo sentimento de fraternidade e compaixão. Olha aqui, as ovelhas estão tudo batendo palma para o candidato ovelha falando, o chefe religioso falando, mas olha quem está aqui atrás morrendo de rir, mexendo só com a marionete e com o microfone na boca. Não é isso? Como é que nós fazemos? Os espetáculos da vulgaridade substituem os cenários de alegria pura, de naturalidade que cedem lugar aos acepipes da luxúria. A novela que mais faz sucesso é aquela que tem mais cena inconvenientes na área do sexo, na área da imoralidade, na área da pornografia, na área do suborno, não é isso? Então essa vulgaridade, né? A menininha está pequenininha e a menininha fala, da puta, e a mãe fala, que fofa, falou palavrão. Olha como é que a mãe ficou alegre, o tempo passa, não é isso? Aí vem o som, né? Creu, 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 e a mãe fala, que linda, tão pequena, já está rebolando. O tempo passa, a menina começa a crescer e a mãe compra aquela micro saia. Sim. Lembra do biquíni amarelinho, de bolinha amarelinha que cabe na palma da mão? Olha, uma mini saia. O tempo passa e a barriga cresce e a mãe, meu Deus, onde foi que eu errei? Desde o tempo que estava na barriga. Quando eu cheguei em Juiz de Fora, há 35 anos atrás, eu levei uma técnica que hoje é muito conhecida pela psicologia. Ensinava as mulheres, as grávidas, a conversar com o neném dentro da barriga. Causou furor. Hoje, eu ensino a turma solteira a conversar com a barriga, que pode ou não vir a gerar um filho no futuro. Como é que fica? Responsabilidade dobrada. Querido, você tem que tomar cuidado. Por quê? Rapadura é doce, mas não é macia, não. Se eu jogar uma Maria mole em você, não acontece nada. Mas se eu te jogar uma rapadura, vai dar problema. E o alucinante desejo de ter mais, de enriquecer, de destacar-se na comunidade, toma o lugar das virtudes, esquecendo da humildade, da pureza de coração. Não é isso? E nos enrolamos em compromissos que não fazem parte dos nossos compromissos. Assim, lembre-se sempre que o condutor do planeta vela e tem planos especiais para todas as contingências. Jesus está no leme. O que a Dilma está fazendo ou deixando de fazer, o que o Obama está fazendo ou deixando de fazer, o que Fidel Castro ou seus seguidores estão fazendo ou deixando de fazer, lembre que todos eles vão desencarnar. Fica tranquilo. Cuida mais da sua vida, das suas obrigações e ore por eles. Ore por eles, com certeza. Não queiram mudar o Brasil. Mude a sua política pessoal, profissional, doméstica. Vá no Evangelho, capítulo 17, e lê lá o homem de bem, os verdadeiros espíritas, e aí você vai ter um código de moral para se conduzir. Por mais recalcitre a criatura humana, elegendo o primarismo, a lei do progresso é irrefragável e a todos alcança. A nossa meta é evoluir, evoluir, evoluir sempre. Mas precisamos evoluir não apenas na direção do intelecto e da razão, mas também na direção das emoções. Felizes são aqueles que optam pelas mudanças morais e optam sem os camarteiros do sofrimento, exercitando o amor,
humanizando-se cada vez mais. Precisamos pensar nisso. Assim, a medida está na Viagem Espírita de 1862, Kardec falando aos espíritas de Lyon e Bordeaux. À medida que mudam de patamar evolutivo, mais anelo experimentam pelos cimos gloriosos da vida. Anota aí questão 402 do Livro dos Espíritos, capítulo 8 da emancipação da alma durante o sono, a questão 400 a 412, mas a 402 principalmente, para onde vai o espírito enquanto o corpo dorme? Tem uns que ficam ali no quarto, sentado na beirada da cama, caído no chão, fica no rame-rame. Tem outros que vão para outros lugares. Quer saber onde? Leia. Ok, claro. Você acha que eu vou te entregar tudo de bandeja? Que isso, não é por isso. Assim, 400 a 412. Especificamente a 402. O progresso nessas criaturas, a reforma íntima, o despertar búdico, segue o cálculo geométrico e a proporção que anulam os impulsos perturbadores que os afligem, faculta a ampliação dos sentimentos que transcendem as necessidades voluptuosas da matéria. Por isso, haja o que houver, persevere. Não desanime, portanto. Mantenha-te fiel ao teu compromisso reencarnatório. Como é que é o seu nome, querida? Hein? Silene, você tem um programa reencarnatório. O seu nome está escrito no livro dos céus. Você assumiu um compromisso de vir e melhorar-se. E melhorando-se, alavancar a melhora de muita gente. Se você falir, você não calcula a quantidade de gente que te tem como modelo e referência. Dá para entender isso? Eu estou falando para todas as silenes e silenos presentes no ambiente. A tua parte é muito importante no conjunto geral. Vamos lembrar disso. Se te permites a dúvida, a insatisfação, por verificares quão distante a humanidade se encontra da meta sublime, que é o reino dos céus, estarás vitalizando os miasmas pestíferos. Preste atenção no que eu vou falar. A minha energia flui na direção da minha atenção. Quando eu fico pondo defeito nos políticos em Brasília, quando eu fico falando do presidente da Síria apontando-me os erros, ao invés de orar por eles, eu estou despertando e apontando estes valores dentro de mim. Crescei e multiplicai-vos. Muitos estão aqui, ó. Crescei e multiplicai a barriga. Estes homens grávidos de 18 meses, de 14 meses, de 50 meses. Eu tenho um primo que não consegue enxergar o próprio pé. Ele faz para frente assim e cai. Aquela coisa. Come igual um porco do chiqueiro. Bebe igual um gambá, como se diz. Já tentei levá-lo para os alcoólicos anônimos. Já tentei falar com ele. Ele disse que eu sou maluco de levantar cedo para caminhar, de procurar manter uma saúde adequada. E outro dia me disse: o que adianta essa alimentação mais natural de vocês? O que adianta esse espiritismo de vocês? A Cátia foi atravessar a rua, ela que estava bêbada, ela não viu a conta, atropelou a conta, eu estou aí bebo, fumo, pinto e bordo e vou. Como é que eu estou bem? Eu digo, está bem. Bem gordo. Bem gordo. Só para dar mais trabalho, acho que pegar o pé no chão. Se apertar o caixão, acabando? tá. Acende a luz da esperança. Onde estejas, precisa de ajudantes. Cadê o jornal? Precisa de ajudantes para distribuir, que nós vamos terminar lendo um pedaço do jornal. Quem puder ajudar, acende a luz da esperança onde estejas e mantém-te compassível onde se te faça necessário. Que o exemplo dos maus não te constitua modelo para o comportamento, né? Porque senão nós vamos ver. O menor que te consideres, possui o tesouro da fé. É isso? Volta. Hein? Volta. Volta aqui. O slide anterior. Você começou a ler o slide anterior para o próximo. Ah, tá.
Por menor que te consideres, possui o tesouro da fé que te sustenta a existência e faz te avançar sem temer, sem aflição. Diz o poeta e o físico que quando você encosta um dedo numa pedra de flor, você está encostando o dedo nas constelações do infinito. Olha lá. Nós nos sentimos às vezes ET, porque a nossa linguagem, os nossos hábitos são diferentes do modismo. Assim, é necessário emergir, é necessário ascender, é necessário subir. Não lê o jornal por enquanto, não, espera, não lê, olha para cá. Você vai levar o jornal para você, não lê o jornal agora não. Fecha o jornal, por favor. Daqui a pouco nós vamos no jornal. Senão você não presta atenção nem lá nem cá. Se nós usamos a máscara na psicologia persona para construir a nossa personalidade, eu vou usar um ditado popular muito sério. Quem concorda mistura? Vibracionalmente também. Eu não vou na Marquês de Sapucaí, mas eu monto meu espaço, encho a geladeira, pego duas. Eu tenho um amigo que tem 2 televisões, 2 controles remotos. Um programa ele está assistindo sem som e o outro com som. Ele vai trocando de canal. Cada mania com seu jeito, cada doido com a sua mania. É perfeitamente compreensível que assim suceda, porque até mesmo para ele não houve lugar. Vamos acelerar aqui alguns slides. Assim sendo, confia e segue com Jesus, para que possamos melhorar o nosso padrão. Que o exemplo dos maus não te constitua modelo para o comportamento, porquanto se assim não fizerem, vamos acumular coisas positivas e não a cumplicidade com a loucura. Como? É fácil, através do Evangelho. Vamos parar ali, pegar o jornal, quem me arruma um? Obrigado. Vamos abrir na página 8. A chave para o entendimento dos evangelhos. A chave para o entendimento dos evangelhos. Um artigo de um trabalhador extraordinário da nossa casa, do Cário, do Clube de Amigos da Rádio Evoluir, e um amigo muito querido. Muitos pontos dos evangelhos da Bíblia e dos autores sacros em geral só são inteligíveis, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Esta chave está completa no Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, introdução. Eu vou ler só os títulos para incentivá-los a ler em casa. Primeiro título, subtítulo: Uma nova luz é lançada sobre os Evangelhos através do Espiritismo. Segundo, os Evangelhos no Novo Testamento e sua importância. Terceiro, como Jesus é apresentado nos Evangelhos. Quarto, a vida eterna e o seu significado. Volta uma página. Nós aqui estamos falando do projeto Capacitar Mais e do seminário que aconteceu na FEAC em janeiro. Quem quiser adquirir, temos os 4 DVDs, onde nós falamos do livro Ilumina-te, de Joana de Ângeles. Ok? Mais uma vez, vamos falar da nossa, mostramos aí o cargo número 6, vamos lembrar da Rádio Evoluir, pedimos a todos que divulguem nas suas tarefas de redes sociais, no seu ambiente espírita, quem é expositor,
Vamos levar a Rádio Evoluir para o maior número de pessoas. Entra na minha fanpage, cadastre-se, curta a minha fanpage, ou Armando Falcone 3 no Facebook. Aqui você pode, na loja, adquirir os produtos que a FEAC vende, distribui. Não é isso? Vamos incentivar e divulgar os CARES que estão todos disponíveis na página do jornal. Vamos manusear todo esse material. Vamos divulgar o SOS Preces. Vamos trabalhar. Coloque a sua mão assim, como está no quadro. Não é mãos postas, não. Como se estivesse segurando um passarinho dentro dela. E diz assim: Jesus, eu quero, eu posso. Faça das minhas mãos mãos de luz. O que você tocar pode ficar iluminado se você deixar brilhar a sua luz. Mas tem que ter coragem. A chave: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Dessa forma, a Cogel merece que você saia daqui renovado. Todos merecem. Você merece. Jesus agradece. Pela oportunidade de estarmos juntos, muito obrigado. Que vocês possam levar de retorno aos seus lares materiais e aos seus lares, casas espíritas, as nossas melhores energias. Volto a dizer, o que estiver acontecendo, que vale a pena divulgar pelo movimento espírita, envie-nos. Nós temos o Facebook da Rádio Evoluir, o site, temos o Facebook da FEAC. As palestras de segunda-feira às 20 horas são transmitidas em áudio pela rádio, em vídeo pela internet. Que Jesus abençoe a todos. Pela paciência, muito obrigado. Até de repente, se Deus quiser, e Ele quer. Saúde e paz.